Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última aula dessa sessão de aulas remotas, né? Nós que estamos nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, porém não precisamos nos preocupar porque a nossa vida ela está na mão de Deus, né? E Deus é misericordioso. E nós vamos sair dessa e vamos poder nos encontrar e caminharmos mais uma vez, caminharmos juntos, né? Presencialmente, em busca do conhecimento. Então, a nossa aula de hoje é a continuação da aula de segunda-feira, né? Vocês já têm um material, vocês estão com o arquivo em PDF, tanto no grupo quanto na plataforma. E nós vamos hoje dar continuidade a esse material, ok? Então, trabalhamos segunda-feira, começamos a trabalhar a parte da morfologia da nossa gramática da língua portuguesa. E trabalhamos a questão da estrutura das palavras, dos elementos mórficos. Esses elementos mórficos são o radical, a vogal temática, que unidos formam o tema, os afixos, que podem ser prefixos e sufixos. Se for colocado o elemento mórfico antes do radical, teremos um prefixo, e se for colocado após o radical, teremos um sufixo. E nós teremos também, após esses sufixos, outro elemento mórfico, que é as desinências. Temos também a vogal e a consoante de ligação. Então, logo após estudarmos a estrutura das palavras, nós estudamos a formação das palavras. A formação das palavras. As palavras elas podem ser formadas por dois processos, de derivação e de composição. Então, o processo de derivação, ela é formada por uma só palavra. De uma palavra primitiva se forma uma palavra derivada. Então, acrescenta-se afixos a essa raiz. Então, a palavra por derivação é a raiz mais os afixos. Lembrando que os afixos são o prefixo e o sufixo. Então, essa derivação ela pode ser sufixal, ou seja, se for acrescentado à raiz um sufixo. Por exemplo, rouparia e civilizar. Foram acrescentados sufixos à raiz, então a derivação é sufixal. Ela pode ser prefixal, se for acrescentado um prefixo a essa raiz. Por exemplo, antiaéreo e subproduto. Ela pode ser parassintética, ou seja, é acrescentado um prefixo e um sufixo. Porém, se retirado, a palavra vai ficar inexistente na nossa língua. Por exemplo, amanhecer e desalmado. Amanhecer vem de manhã e foi colocado um prefixo a e um sufixo ec. Então, se eu tirar esse prefixo a palavra fica manhecer, né? E não existe essa palavra na nossa língua. Se eu tirar o ec, fica a mãe. Eu
Também não tenho essa palavra na língua portuguesa, também não conheço. Então, eu conheço a palavra amanhã, mas não conheço a palavra amãe. Então, essa derivação ela é chamada de parassintética, ou seja, é colocado um prefixo e um sufixo, porém, se retirado um dos dois, a palavra fica inexistente na língua, assim como desalmado. Eu posso ter uma palavra prefixal e sufixal, que não está aí nos exemplos, mas eu posso ter uma derivação prefixal e sufixal. Como, por exemplo, a palavra infelizmente. Eu acrescento um prefixo in ao radical feliz e um sufixo mente. Se eu tirar o sufixo mente, eu fico com a palavra infeliz. E se eu tirar o prefixo in, eu fico com a palavra felizmente. Então, a palavra é derivada por prefixação e sufixação. Outra coisa, a derivação ela pode ser sufixal e nós dizemos que a palavra é derivada por sufixação. A derivação é prefixal e nós dizemos que a palavra é derivada por prefixação, ok? E a derivação regressiva é quando nós temos, por exemplo, o verbo jantar, né? E o substantivo janta. Quando eu digo a janta está pronta, né? Eu tenho um substantivo janta. Então a derivação ela foi regressiva. Por exemplo, cinema. Quando eu digo nos cines de todo o país haverá um filme. Então, cine vem da palavra cinema. Então, a palavra cine ela é derivada e a derivação é regressiva. E tenho também o processo de composição. O processo de composição é quando eu a formo por uma combinação de palavras, ou seja, eu tenho um radical mais uma palavra, né? E essas palavras, esse radical e mais essa palavra são palavras simples. E quando acontece o processo de formação, aí eu digo que as palavras elas são compostas. Por exemplo, guarda mais chuva, a palavra formada foi guarda-chuva. E essa palavra ela foi formada pela justaposição, ou seja, não se perdeu nenhum vocábulo nessa palavra. E também a palavra manda mais chuva, que é um processo por aglutinação. Outro exemplo de palavra por justaposição, passa tempo, passa mais tempo. Outro exemplo de palavra formada por aglutinação, embora, a palavra embora. Vamos embora. No popular, embora, né? Então, a palavra embora, ela se aglutinou através das palavras em, mais boa, mais hora. Então, embora vem de em, mais boa, mais hora. Ok? Então, terminando essa questão aí do processo de formação das palavras, né? Nós temos aí um resumo, né, do que foi falado anteriormente, o morfema lexical e o gramatical, né?
Na questão da flexão, nós temos aí as desinências, verbal e nominal. Verbal, as desinências podem ser de modo, tempo e aspecto e de pessoa. E a nominal, que pode ser de número e gênero. E temos aí com relação ao gramatical, né, ainda a questão derivacional e a questão classificatória. Com relação à questão derivacional, os afixos, né, que podem ser prefixos ou sufixos, e com relação ao classificatório, a questão da vogal temática. Então, são morfemas. Vamos agora passar a estudar a flexão das palavras, né? Na nossa língua, nós temos 10 classes gramaticais, certo? Ou classes de palavras. As palavras variáveis são aquelas que variam em gênero, número e grau, né? As palavras que variam em gênero e número são as classes dos substantivos e dos adjetivos, que variam em gênero, número e pessoa, são os pronomes, e que variam em modo, tempo, aspecto, número e pessoa, é o verbo. E temos também 4 classes de palavras que são invariáveis. São elas o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. E nas variáveis ainda falta o numeral e o artigo, certo? Então, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo e numeral são as 6 classes variáveis. E as classes invariáveis são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Os substantivos. Vamos lá à classificação das palavras. Classificar consiste em ordenar itens de acordo com um determinado critério. O amor é a arte de criar algo com a ajuda da capacidade do outro. Então, temos aí nessa frase, né, de Bertolt Brecht, uma frase muito bonita, né, como exemplo, e aí uma comparação. Se o amor é a arte de criar algo com a ajuda da capacidade do outro, nós temos aí a imagem, né, essa imagem, o meu pai me ajuda. Subentende-se que o pai é alguém que ajuda seu filho, né? Então, de acordo com a nomenclatura da gramática brasileira, a NGB, há 10 classes gramaticais ou classes de palavras, como eu já falei, e os critérios são categoriais, morfológicos, semânticos e sintáticos ao mesmo tempo. Os critérios de separação das palavras nessas classes. Há palavras que pertencem a um grupo aberto, que são as lexicais, e outras a um grupo fechado, que são as gramaticais. Então, vamos ao substantivo, né? Desde que nós começamos a estudar, né? Que nós vemos, estudamos as classes de palavras e sabemos que a palavra que designa seres, que nomeia seres, é o substantivo. Ela é a maior classe de palavras, certo? Ela pode designar ou caracterizar ou significar substâncias, objetos mentalmente aprendidos, sejam qualidades, estados, processos. Então, quem disse isso foi Bechara.
Segala e Luft também são autores de gramáticas da língua portuguesa. Então, vemos a flexão do substantivo em gênero, número e grau, e quem falou isso foi Luft e Segala, né? Duquesa, duque, camisetas, pires. Então, duquesa e duque são exemplos da flexão de gênero e camisetas e pires são exemplos de número. Lembrando que a palavra pires não tem plural, não é? O plural da palavra pires vai ser através ou do artigo ou do numeral. Por exemplo, um pires para uma xícara, 2 pires para 2 xícaras, certo? E a questão de grau, coisíssima, né? Quando eu digo coisíssima nenhuma, o grau aumentativo. Substantivos. Quais são os tipos dos substantivos? Não é? A classificação dos substantivos. Comuns ou próprios. Bolt quebra novo recorde de velocidade ao saber que saiu com o ex de traficante. Então, eu tenho Bolt, que é o substantivo próprio, que é aquele que designa seres próprios, como pessoas, lugares, nomes dados a animais, nomes dados aos rios, aos estados, aos países e assim sucessivamente. E traficante é um substantivo comum. Temos o concreto, os concretos e os abstratos. Ninguém pediu sua opinião. Forte abraço. Né? Os concretos para aqueles seres reais e os abstratos para os seres não reais. Por exemplo, a fama é girassol sem perfume, com pomposa coroa de ouro, mas a amizade é rosa viva, que exala doce perfume em cada pétala. Oliver Wendell Holmes. Então, fama, amizade são substantivos abstratos, porque ele não são coisas existentes, mas nós não podemos vê-los, nós não podemos pegá-los, né? A fama e a amizade, nós só podemos sentir. Girassol já pode se configurar em um substantivo concreto, porque eu posso ver o girassol. Perfume também é um substantivo abstrato, né? Os simples e os compostos. Simples, quando ele é formado por uma única palavra, e composto, quando é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, flor é simples e beija-flor é composto. Os primitivos e os derivados. Os primitivos são aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra da língua, e os derivados são aqueles que provêm dos primitivos. Por exemplo, pedra é um substantivo primitivo e pedreiro é um substantivo derivado. E temos também os coletivos. Embora esteja no singular, mas ele indica um conjunto de coisas. Álbum de fotografias, arquipélago de ilhas, século relacionado a 100 anos, penca de bananas, feixe de capim, por exemplo, né? Feixe de roupas, certo? Então, aí está a classificação dos substantivos. Quais são as funções sintáticas dos substantivos? Bem, gente, a morfologia ela vai estar ligada à sintaxe. A sintaxe é a parte da nossa gramática que trata da oração. Então, ela pode funcionar como núcleo do sujeito,
como por exemplo, Branca de Neve, outra que marcou presença na festa, comentou a situação e defendeu a amiga. Branca de Neve, outra que comentou a presença outra que marcou presença na festa é o sujeito. E Branca de Neve é o núcleo do sujeito. Outro exemplo, Bruno e Patrícia foram ao supermercado. Bruno e Patrícia é o sujeito. Bruno, Patrícia são os núcleos, então são substantivos. Ele também pode ser o núcleo do predicativo. O que é o predicativo? É uma característica dada ao sujeito, certo, pessoal? Por exemplo, onde estão os príncipes hoje em dia? Né? Príncipes é o núcleo do predicativo do sujeito. E o núcleo do objeto. O que é o objeto, Jane? O objeto é um complemento do verbo. Ele pode ser direto ou indireto. Quando eu digo comprei um carro e uma moto, eu estou mentindo, certo? Comprei um carro e uma moto. Comprei o quê? Eu preciso de um complemento para esse verbo comprar. Então, um carro e uma moto é o objeto direto, porque ele está diretamente ligado ao verbo comprar. Moto e carro são os núcleos do objeto, ou seja, são os substantivos. Não comi maçã de bruxa nenhuma, mas conversar com esses caras me deu um sono, acho que é. Isso, me deu um sono. Então, bruxa e caras são substantivos e são núcleos do objeto. Sim, esse objeto ele também pode ser objeto indireto, ou seja, indiretamente ligado ao verbo. Como, por exemplo, preciso de ajuda. De ajuda, eu preciso de quê? De ajuda. Então, de ajuda é o complemento do verbo precisar e ele está indiretamente ligado a esse verbo através de uma preposição. Os artigos, pessoal, são as palavras que vêm antepostas ao substantivo, ou seja, que vêm antes do substantivo, né? E serve para determinar ou não os seres. Indica ao mesmo tempo gênero e número dos substantivos. Os artigos podem ser os definidos e os indefinidos. E pode indicar também o número dos substantivos. Por exemplo, o, a estão no singular, os e as estão no plural. Um e uma no singular, uns e umas no plural. A sorte ajuda os audazes. Audazes é um substantivo e os é um artigo que está determinando o substantivo. Por que os está no plural? Porque audazes também está no plural. A sorte. A é um artigo que antepõe o substantivo sorte, que vem antes do substantivo sorte. Então, esse a está no singular, porque sorte também está no singular. Então, o artigo, ele tem que concordar com o substantivo em gênero e número, certo? Sorte é um substantivo feminino. Eu não digo o sorte, eu digo a sorte. Então, sorte é um substantivo feminino. Por isso que o artigo ele tem que concordar com o substantivo. Quando um homem tem
força de vontade, os deuses dão uma ajuda. Então, é um artigo indefinido. E está no singular porque homem também está no singular. Vamos para a classe dos adjetivos, que são aquelas palavras que exprimem qualidades ou características dos seres. Que seres são esses? Os substantivos. Se refere sempre a um substantivo, mesmo que subentendido. Por exemplo, velha pergunta, belas armaduras e mais cedo. Eles podem se classificar em primitivos e derivados, simples ou compostos. Final feliz, feliz é simples, é primitivo, aliás. E espadas embainhadas, derivado. Embaiadas vem de bainha, né? Então aí temos uma palavra derivada. Calças brancas. Brancas é um substantivo simples. E cabelo castanho claro, os meus, é um adjetivo composto, certo? Então, outros tipos de adjetivos. Os adjetivos pátrios, por exemplo, saltador francês que comprou brasileiro à Alemanha nazista, recebe sugestão de como levantar vara para casa. Então, francês e brasileiro são adjetivos pátrios que indicam a nacionalidade ou a naturalidade. Indicam, como a própria palavra está dizendo, a pátria, né? Então, temos, na nossa turma temos alunos açuenses, ipanguaçuenses, angicanos, né, são rafaelenses. Então, todos esses adjetivos são adjetivos pátrios. Os adjetivos eruditos, que significam relativos a ou próprio de. Glúten, aliás, glúteo, né? Glúteo médio e glúteo mínimo. Recursos hídricos são recursos da água. E temos também as locuções adjetivas. A locução adjetiva, o que é uma locução? A locução são duas palavras com o valor de uma só. Então, nós temos locuções adjetivas. Amor de mãe, que significa que é a mesma coisa que se dizer amor materno. Amor de pai, amor paterno. Amor de irmão, amor fraterno, certo? Zoeira sem limites, né? Nós temos aí uma locução, sem limites é uma locução adjetiva. E temos também o grau do adjetivo, que pode ser comparativo ou superlativo. Esse grau comparativo pode ser de igualdade, inferioridade e superioridade. Ela é tão boa quanto ele, tão quanto é um adjetivo que está no grau comparativo. De igualdade, né? Tão quanto, menos do que inferioridade, mais do que superioridade, ok? E o superlativo, que pode ser absoluto, sintético e relativo. O absoluto pode ser analítico e sintético, desculpem, gente. O absoluto pode ser analítico e sintético, e temos o relativo de superioridade, de inferioridade. No grau superlativo analítico, nós temos a palavra muito
antes do adjetivo. Dias muito atribulados para a ciência. Ele é muito feliz. Então, temos a palavra muito. No absoluto sintético, nós temos dias atribuladíssimos, ou seja, nós acrescentamos os sufixos íssimo, érrimo, ílimo, certo? Então, por exemplo, muito feliz, né, no analítico e felicíssimo no sintético. Vocês são meus muito amigos, vocês são amicíssimos. Ele é muito pobre, ele é paupérrimo, certo? Então, nós acrescentamos no sintético um sufixo ao adjetivo. O relativo de superioridade, ele é os dias mais atribulados de todos dessa semana, né? Podemos dizer que os dias mais atribulados de todos dessa quarentena estão sendo esses que nós estamos sabemos que precisamos ficar em casa por mais 30 dias, né? Então, isso está causando muito medo, muita preocupação, mas tudo vai passar, viu, gente? Eu confio que tudo vai passar. Os dias menos atribulados de todos dessa semana. Então, esse aí é o relativo de inferioridade. Vamos agora ao numeral. O numeral é a palavra que exprime quantidade, número, ordem numérica e múltiplo ou fração. Então, ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. E ele refere-se a um substantivo ou o substitui. Então, estão incluídas nessa categoria zero e ambos ou ambas. Quando nós usamos o numeral ambos, certo? Porque ambos se referem a dois, né? Eu e meu filho fomos ao mercado. Eu e meu filho fomos ao mercado. Ambos compramos frutas, por exemplo. Então, ambos significa dois. Então, nós não precisamos mais dizer ambos os dois, porque senão fica redundante, certo? Então, nós vamos utilizar somente a palavra ambos. Orlando é o sexto ministro a cair alto do sexto mandato. Então, sexto é um número ordinal, porque indica ordem. Não estão trocando 6 por meia dúzia. 6 é um número cardinal e meia dúzia é um número fracionário. A flexão do numeral. Os numerais cardinais são invariáveis, exceto um, que nós podemos dizer uma, dezenas acima de 100, 200 e 200, certo? Os ordinais variam em gênero e número. Ela diz que vai ver todas as escolas, mas seu recorde foi assistir até a terceira. Esse ano não foi diferente, quando a segunda agremação entrou na avenida. São exemplos. Geralmente, o 13º desaparece num monte de despesas pequenas que a gente não conta. Na verdade, o melhor seria termos um 14º salário, ou mesmo um 15º. Ah, seria uma beleza se tivéssemos o 14º salário e o 15º. Nós merecemos. De agora em diante, 5 pessoas da família de cada noivo assine a certidão junto com os cônjuges. Lembram do que significa cônjuges?
Cônjuge significa marido ou esposa. Vamos agora aos pronomes. São palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Palavra que faz referência a um substantivo, considerando-o apenas como pessoa localizada no discurso. Os tipos dos pronomes são os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Vemos aí um exemplo. Por que essa carinha triste, amiga? Nossa, que trágico, mas por quê? Ela pergunta, por que essa carinha triste, amiga? E a amiga responde, meu pai não aceita meu namoro. Ela diz, nossa, que trágico, mas por quê? E ele diz que ainda sou minúscula, não tenho idade para essas coisas. E meu pretendente é um número. Certo? Então, pessoal, nós temos aí exemplos de pronomes, não é? No primeiro balãozinho, essa é um pronome demonstrativo. No terceiro balãozinho, esse balãozinho, meu é um pronome possessivo, certo? Nesse outro balãozinho, essas é um pronome demonstrativo. Meu aqui é um pronome possessivo. E vamos lá. Seguindo em frente. Os pronomes pessoais, eles podem ser pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Gente, dei uma paradinha só para tomar água. Já estava com a garganta seca de tanto falar. Então, os pronomes, eles podem ser pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? Os do caso reto, no singular, nós temos os que indicam as pessoas do discurso. A primeira e a segunda, a terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. E a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que são nós, vós, eles ou elas. Já os oblíquos, nós temos os tônicos e os átonos. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo. E os átonos são mi, ti, si, o, a, lhe, nos, vos, si, os, as e lhes. Quando eu digo me atenda, por favor, eu uso o pronome átono de primeira pessoa, me, me. Por mais que eu diga que eu pronuncie me, mas ele é escrito com E, ok, pessoal? E quando eu utilizo, por exemplo, essa caneta é para mim, mim é um pronome oblíquo tônico, certo? Então, nada de dizer me desculpe, me perdoe, me traga, me beije, me ame. Não, isso é feio. Isso não está correto gramaticalmente e também está inadequado. Então, vamos dizer, me traga, me perdoe, me beije, me ame, me abrace. Nós não podemos nada disso agora, porque estamos em quarentena. Mas vai dar tudo certo, volto a dizer para vocês.
Da mesma forma, o te e o ti contigo, e nada, gente, de escrever comigo. Comigo é uma palavra só, certo? Contigo, que a gente diz assim, eu vou à praia com tu, né? Então vamos dizer, eu vou à praia contigo. Conosco tudo dará certo, né? Nada de escrever conosco, certo? Vamos escrever conosco junto e consigo, convosco do mesmo jeito. Os pronomes de tratamento. Nós temos aí você, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa eminência e os usos desses pronomes, tá certo? Vossa paternidade, vossa reverendíssima, vossa santidade, vossa magnificência, vossa majestade, né? Os pronomes utilizados para o tratamento. Vossa Excelência tem medo de ser condenado? Medo é uma palavra que não existe no meu dicionário. Vossa Excelência tem medo de ser condenado? Condenado é uma palavra que não existe no meu dicionário, né? Perdão, Excelência, mas parece que o nobre deputado está com a mão no meu bolso. Ah, desculpe, pensei que Vossa Excelência estivesse distraído. Olha só, um deputado querendo roubar o outro. Tu, você. Os pronomes demonstrativos estão aí, não é, que indicam lugar, posição ou identidade dos seres, este, esse e aquele, estes, esses ou aqueles, esta e estas, essa e essas, aquela e aquelas, isto, isso e aquilo. São invariáveis, isto, isso e aquilo. Por exemplo, pegue esse rato. É pra já. Espera aí, que eu vou calçar o tênis. Xi, queria matar um rato com tênis. Me pareceu um pedido razoável. Garfield, Garfield. Chomp, snaf, gup. Esse prato está vazio. John, John, John. Você não sabe que o treinamento é a base de um bom desempenho? Um treinamento para emagrecer tem que ser a base de um bom desempenho, não comer nada. Os pronomes relativos, eles representam substantivos previamente referidos com os quais estão relacionados. Os variáveis são o qual, a qual, os quais e as quais. Quanto e quanta, quantos e quantas, cujo, cuja, cujos e cujas. E os invariáveis são que, quem e onde. Lembrem-se que já foi falado em uma das nossas aulas a diferença entre onde e aonde. Onde para lugar fixo, ou seja, onde você mora, onde você estuda. E aonde para lugar em transição. Aonde você vai? Aonde você está agora? Os pronomes relativos. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Então, aliás, espera aí, gente. Estão me perdendo aqui com as palavras. Ele diz, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Então, ele está utilizando
a culpa sendo dele, como se não fosse nada demais, né? Então, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Quem é um substantivo, é um pronome relativo, né? Que estrela é essa, Muqueta? É o crocodilo gigante que protege a colheita. Aquela é que mora o Deus dos rios. Tudo crendice. Gente, eu sou péssima para ver de longe. Que verruga é essa? Outra crendice, certo? Então temos aí exemplos de pronomes relativos. Chiclete com banana. As coisas vão de mal a pior. Mas aqui você se refere exatamente a que, né? Pronome relativo. Ora, eu me refiro exatamente às coisas que vão de mal a pior. Entendeu agora? Claro, tá pensando que sou burro? Os pronomes indefinidos, gente, estão aí, não é? Temos um quadro de pronomes indefinidos e temos aí: olá, alguém aí? Traga qualquer coisa para eu beber. Então, alguém, qualquer, são pronomes indefinidos. O que é isso? Quem está aí? Se eu fosse o Senhor, não chamaria qualquer um, nem pediria qualquer coisa. Qualquer um, qualquer coisa. Então, são pronomes indefinidos. Os pronomes interrogativos, né? Quantos, quem e que, quais, e aí exemplos de pronomes interrogativos. Vocês, quando estiverem estudando, vocês verão esses exemplos. Os pronomes possessivos, né? Um quadro de pronomes possessivos: meu, minha, meus e minhas, seu, sua, seus e suas, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa, vossos e vossas. E temos aí o exemplo. Essas tirinhas são bem divertidas. Verbos. A palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno é indispensável na organização do período. Exprime um processo inserido no tempo, uma ação, um fenômeno, um estado ou mudança de estado. É a classe de palavra mais rica em flexões, porque ela pode se flexionar em pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz. Arreda, verbo de origem mineira, que significa deslocar, mover, pedir licença, empurrar. Arreda o pé daí, né? Arreda, osso, cadeira. Arreda essa cadeira aqui para mim, sou. Arreda para lá para eu sentar aqui também, né? Retire, mova essa cadeira. A classificação dos verbos, ele pode ser um verbo regular, irregular, anômalo, né? A conjugação. Temos a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Pensar, reler e abrir. Temos verbos defectivos e abundantes. A locução verbal. Lembra que eu falei que a locução é a união de duas palavras com o sentido de uma? Então, a locução verbal é a união de dois verbos com o sentido de um só. Um deles é auxiliar e o outro é principal. O verbo auxiliar é aquele que vai se flexionar na oração. Por exemplo, seria. Seria é o verbo. Seria comemorado é a locução verbal. Seria é o verbo auxiliar. E comemorado é o verbo principal.
O verbo principal ele vai estar em uma das formas nominais, ou no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Nesse caso, comemorado está no particípio. Os modos do verbo, indicativo, imperativo e subjuntivo, né? No modo indicativo, eu tenho uma certeza. No modo subjuntivo, eu tenho uma dúvida. E no modo imperativo, eu tenho uma ordem ou um pedido. Então, temos aí alguns exemplos, certo? Depois vocês leem os exemplos. Os verbos, as formas nominais, né, que eu já falei, o infinitivo, terminando com AR, ER ou IR. O gerúndio, terminando com NDO. E o particípio com ado ou ido, né, que eu dei até uma... Eu contei até uma piada para vocês na aula passada, falando do particípio, né? Os verbos, as vozes do verbo, a ativa, passiva e reflexiva, né? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Por exemplo, abrir a porta. Eu abri a porta, né? Na passiva, o sujeito sofre a ação. A porta foi aberta por mim. E na reflexiva, o, o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, olhei-me bastante no espelho. Olhei e me vi, né? Temos aí os exemplos. Os tempos do verbo. No modo indicativo, os tempos são presente, pretérito e futuro. O pretérito ele pode ser perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro ele pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. No modo subjuntivo, nós temos os tempos presente, pretérito perfeito e o futuro. E temos no imperativo o infinitivo. Aliás, no modo imperativo nós temos o afirmativo e o negativo, que não são tidos como tempos. O advérbio. O advérbio é uma classe de palavra invariável, pessoal. Invariável quer dizer que não varia em gênero, em número e grau. Menos. Existe menos pessoas na sala. Menos. Nunca menos. Porque menos é um advérbio, né? E menos não varia a palavra menos. Ok? Queria muito zoar você, mas a vida já fez isso por mim, né? Muito é um advérbio. Sim, o advérbio ele pode, como é, meu Deus, a palavra que me fugiu agora da mente. O advérbio, pessoal, pode modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Então, queria muito zoar você. Zoar é um verbo, muito está modificando o verbo zoar. Gente bem resolvida não inferniza a vida alheia. Não é um advérbio de negação. Está modificando o verbo infernizar. Bem resolvida, bem é um advérbio também. E resolvida, nesse caso, é um adjetivo. Parei de sofrer por pouca coisa. Está modificando o pouca, está modificando, aliás, parei de sofrer por pouca coisa. Pouca aí é um pronome indefinido. Principalmente por você. Principalmente
é um advérbio. Então, lembrando que os advérbios, eles modificam o verbo, o próprio advérbio ou o adjetivo. As circunstâncias que o advérbio, representadas pelo advérbio, de lugar, de tempo, de afirmação, de intensidade e de modo. Os tipos de advérbio, eles podem indicar também causa, lugar, modo, tempo, negação e dúvida. A locução adverbial, novamente a palavra locução. Nós temos uma preposição mais um substantivo com o valor de advérbio. É muita areia para o meu caminhão. Com certeza. Humildade não funciona. Com certeza. Então, a palavra com certeza é uma locução adverbial. Às vezes eu penso em ajudar, mas fico dividido. Às vezes é uma locução adverbial. No tráfego aéreo, eu poderia dar uma mãozinha, mas o que os passageiros vão pensar, vendo um anjo ao lado dos aviões, né? Então, no tráfego aéreo é uma locução adverbial de lugar. Vamos à preposição, que é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre ambos, ou seja, entre os dois termos. Palavra gramatical com função subordinativa, chamada regência, conectivo subordinante. Horta de elite. Então, a palavra de está ligando horta a elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Para está ligando, pede a sair. Então, são preposições. Finalmente, o melhor cadeado do Brás está com a família completa. Do, que é a contração da preposição de, mais o artigo o, e com preposição. As preposições elas podem ser essenciais ou acidentais. Temos aí os exemplos. As locuções prepositivas, que são duas palavras com a função de preposição, de uma só preposição. Abaixo de, acerca de, acima de, apesar de, depois de, diante de, em vez de, em fase de, graças a, junto com, às custas de, defronte de, através de, em via de, sob pena de, ao encontro de, a respeito de. Gente, as palavras sob e sobre. Sob está abaixo de e sobre é acima de. O computador está sobre a mesa. As sandálias estão sob a mesa, certo? Estão embaixo da mesa as sandálias e o computador está em cima da mesa. As conjunções são palavras gramaticalmente invariáveis que estabelecem coordenação ou subordinação entre dois membros da oração ou entre uma palavra e uma outra em duas orações e mais raramente entre dois períodos. Fui à festa, mas não dancei. Esse mas é uma conjunção, porque está ligando duas orações. Aí temos os tipos das conjunções, que são as aditivas, são coordenativas, e as coordenativas elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. E as subordinativas podem ser
causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e integrantes. Para a gente saber qual é o tipo de uma conjunção, nós vamos ver qual é a relação de sentido que ela tem na frase, ok? Nós não vamos decorar essas conjunções, nós vamos ver a relação de sentido das frases. E por último, nós temos as interjeições, que são vozes ou exclamações vivas, recurso da linguagem afetiva ou emocional, disse Segala. E Bechara diz que é a expressão com que traduzimos os nossos estados emotivos. Gente, na nossa linguagem de internetês, nós usamos ata. Ata, né? Quando nós queremos dizer, eu entendi. Tá certo, eu entendi. Nós usamos ata. E usamos esse a junto do tá. Ata. E ata é um documento, certo? Quando nós quisermos dizer, tá, eu entendi, né? Tá certo, eu já entendi. Então, AH, certo? Separado do tá, ok? Tô chegando a Natal. Tá chegando o Natal. Eba! Eba! É uma interjeição. Tá chegando o Natal. Oh, meu Deus! Ou seja, as galinhazinhas vão tudo morrer, né? Então, esse meu Deus, esse é uma interjeição. Ai, ui, oi, são interjeições, ok, pessoal? Aí temos aí uma análise morfológica para você fazer. Um maluco sincero vale muito mais do que um príncipe mentiroso. 1. Qual a classe gramatical a que um pertence? 1. Artigo. Maluco, substantivo. Sincero, adjetivo. Vale, verbo. Muito, advérbio. Mais também advérbio. Do, preposição. Que, conjunção. Artigo. Príncipe, substantivo. E mentiroso, adjetivo. Ex-piloto de corrida ganha medalha no ciclismo 15 anos após acidente em que teve pernas amputadas. A revelação do próprio filho de que ele era gay mudou para sempre a percepção do reverendo Dani Cortez, da Igreja Batista New Earth Community Church, na Califórnia, Estados Unidos, sobre os gays. Então, essas duas frases vocês irão analisar morfologicamente, ou seja, vocês irão dizer a que classe de palavra cada uma pertence, como foi feito no exemplo anterior. Tá certo, pessoal? Atividade de casa para vocês. Aí são as referências, certo? Segala, Luft, as referências de onde esse material foi tirado. Ok, pessoal? Então, nós chegamos ao final do material, tá bom? Chegamos ao final desse material. Nós temos ainda aí 2 links muito importantes. Aliás, tem mais de 2. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 links bastante importantes, ok, pessoal? Para pesquisa e exercícios para prática.
Então, vocês chegamos ao final do nosso material, né? Vocês têm aí atividade para analisar essas duas frases acima e temos também links para pesquisa e prática de exercícios, tá certo? Tenham todos uma boa noite, bons sonhos, bom final de mês de abril, bom mês de maio, e nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, quando terminar essa quarentena. Amei trabalhar com vocês nessas aulas remotas e com certeza vou amar trabalhar com vocês também presencialmente. Talvez muito mais do que nas aulas remotas, porque nós vamos estar juntos, tá certo? Então, boa noite e até breve, se Deus quiser.